E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar sua opinião sobre cada um dos assuntos. Como estava previsto, nessa segunda foi divulgado aí o edital, para aquela reunião do Conselho Deliberativo do Cruzeiro para julgar a possibilidade ou não de um afastamento da diretoria do Cruzeiro, pelo menos daqueles nomes que estão sendo investigados por irregularidades enquanto gestores do clube. O que chama atenção é que o prazo para essa reunião acontecer seria de 15 dias a partir da marcação, a partir da divulgação desse edital. E o senhor Zezé Perrella optou então por marcar a reunião para o dia 5 de agosto, o que dá exatamente 49 dias corridos entre a data do edital e a data da realização aí da tal reunião. A alegação do conselho é de que o prazo grande que foi dado aí é para respeitar o fato de que o Cruzeiro tem jogos decisivos agora no mês de julho, seja por Copa do Brasil ou para Libertadores, e com isso, essa discussão política de uma possibilidade de afastamento do presidente poderia interferir ou causar instabilidade no time. Além disso, um prazo estendido como esse dá mais tempo para que seja feita aquela sindicância que visa apurar as irregularidades internas dentro do clube. Para mim, isso aí foi um assinado assim na testa de cada um de nós como otários, porque se o prazo para acontecer a reunião é a partir de 15 dias do momento da divulgação do edital, e isso aconteceu no dia 17 de junho, a partir do dia 1º de julho já podia ocorrer aí essa reunião, e o primeiro jogo do Cruzeiro, após a parada para a Copa América, vai ser apenas no dia 10 de julho, ou seja, entre a data possível para a reunião e o primeiro jogo decisivo que a gente tem, são 9 dias, 9 possíveis datas aí que poderia ter essa reunião, sim. E, inclusive, vocês não acham que é muito mais instável o clube do jeito que está agora, totalmente à deriva, sem ninguém saber o que está acontecendo, do que se acontece uma votação, porventura afasta essa diretoria, porque é o que a gente espera, e o Cruzeiro volta aos gramados após a pausa para a Copa América, com uma situação renovada, com a torcida com outra esperança, os próprios jogadores também, sabendo de tudo que aconteceu dentro do clube, mais conscientes. Então, para mim, foi mais uma do conselho que prova de que eles estão totalmente ao lado dessa diretoria, por mais que finjam o contrário e o Perrella tenha jogado para a galera com esse pedido de votação. E é isso que acontece quando a gente acredita que Zezé Perrella pode fazer alguma coisa boa pelo Cruzeiro, Menos de 48 horas depois a gente já quebra a cara. E infelizmente a cada dia que passa eu tenho certeza que os únicos que estão de fato preocupados com o futuro da instituição somos nós torcedores, porque para a diretoria a situação está confortável, para o conselho mais ainda. Se é comprovada a irregularidade que a diretoria cometeu, o que vai acontecer? O nome do Cruzeiro vai para a lama, o Cruzeiro estará endividado, mas ele está tudo tranquilo. É o patrimônio do clube que vai ser dilapidado judicialmente, o deles está super tranquilo, não é o nome deles que vai pro buraco, é o nome do clube. A gente não sabe, inclusive, se o Cruzeiro vai conseguir se recuperar disso a médio e longo prazo. Surgiu também uma notícia, de que o empresário Carlinhos Sabiá, que intermediou a negociação do lateral direito Mike do Cruzeiro para o Palmeiras, não tinha registro na CBF para fazer esse tipo de negociação quando ela aconteceu ano passado. Eu já tinha comentado sobre isso há um tempo atrás, dessa transferência especificamente do Mike, que ela foi feita com um intermediário, sendo que era uma negociação que já estava fechada lá atrás, há um ano antes, quando o presidente ainda era o Gilvan, quando o Cruzeiro emprestou o Mike ao Palmeiras com um valor fixado para a compra. E agora, além dessa história do cara que intermediou a negociação não ser autorizado para isso, não ter registro para isso, e mesmo assim foi ele que fez o negócio, tem o detalhe de que o Mike estava com um valor fixado de 4 milhões de euros e o Cruzeiro vendeu pela metade do preço, por apenas 2 milhões de euros. Ninguém vende jogador mais barato do que o preço que está fixado em contrato, especialmente quando o jogador está se destacando no outro clube. Vocês lembram do próprio negócio do Hudson, volante do São Paulo, que estava emprestado ao Cruzeiro com valor fixado? O Cruzeiro tentou de todo jeito pagar um pouquinho menos e o São Paulo bateu o pé, e nem é que o São Paulo queria usar o Hudson, porque o Hudson mesmo assim não conseguiu nunca se firmar no São Paulo como um titular de fato, um jogador indispensável, mas é simplesmente uma questão: eu te emprestei o jogador com valor fixado, você quer ficar com o jogador, é só você pagar o valor fixado, não tem desconto. A alegação da diretoria do Cruzeiro é que acabou vendendo o jogador por um valor menor porque precisava do dinheiro imediatamente, para pagar contas emergenciais, provavelmente folha salarial e tudo. E essa é a parte mais legal. Os 4 milhões de euros, que era um valor fixado, daria aproximadamente 16 milhões de reais. O Cruzeiro vendeu o Mike aí por metade, 8 milhões de reais,
e deu 10% do valor recebido ao Carlinhos Sabiá, que intermediou o negócio, justamente por esse meio de campo que ele fez aí. Ou seja, um jogador de 16 milhões de reais, o Cruzeiro pegou 7 milhões e 200 por um negócio que já estava assinado e todo mundo sabe que o Palmeiras ia comprar o Mike. O Mike era titular do Palmeiras, um dos melhores jogadores do time naquele momento, né, na reta final do ano passado. Era óbvio que o Palmeiras ia pagar os 4 milhões de euros e ficar com o Mike. Ele não ia voltar para cá. Mas infelizmente a nossa diretoria, né, essa inabilidade de negociação, fez o Cruzeiro perder um jogador que era uma moeda bem valorizada por menos da metade do preço. Falando em venda de jogador barato, né, a saída do Murilo foi oficializada, o zagueiro já é atleta do Lokomotiv Moscou e o clube russo pagou aí pela negociação, pelo passe do jogador, um valor de 2 milhões e meio de euros. Como o Cruzeiro tinha 75% dos direitos econômicos do atleta, cabe ao Cruzeiro um valor de aproximadamente 1 milhão e 800 mil euros, né, que é 3/4 aí do montante total, o que dá 8 milhões e 100 mil reais. E por mais que o Murilo não vivesse grande fase aqui no Cruzeiro, pegar menos de 2 milhões de euros e um zagueiro bem valorizado que acaba de ser campeão com a seleção é muito pouco, especialmente quando você não manteve nenhum percentual de uma venda futura, o que poderia, inclusive, né, gerar mais um dinheiro para o clube no futuro. E essa é outra coisa que me incomoda na gestão do Cruzeiro desde que o Alexandre Matos saiu. Não é exclusividade dessa atual gestão, mas desde o fim de 2014. O Cruzeiro é muito ruim para negociar. Vende jogadores por valores muito abaixo do que pode, compra jogadores pagando uns valores que a gente não entende muito bem por que está pagando tanto, são salários muito altos, e eu já cansei de criticar o Alexandre Matos, por exemplo, pela política que ele tem de salário. Ele vai lá, quer contratar um jogador que interessa a outro clube. Ele paga um salário muito mais alto que o mercado e assim ele nunca perde, né, uma dividida. E eu acho que essa é uma estratégia que não pode ser utilizada em um time que não tem aí um mecenas, como é o caso do Cruzeiro. Mas o Matos age assim e não dá pra negar que funciona. Agora, desde que ele saiu, cara, o Cruzeiro não faz uma venda boa. As vendas das promessas são sempre por valores tão baixos que a gente fica assim, pô, mas só isso, né? Pô, o Gabriel Brazão, cara, sabe? Vendeu por tão pouco, agora o Murilo também por mixaria. O Cruzeiro dá desconto pra todo mundo, ninguém dá desconto pro Cruzeiro. Enfim, realmente isso aí é a incapacidade de negociação, né? São vários diretores ruins, muita gente ruim de serviço passando pelo clube em sequência. E é claro que a gente ia sentir isso na pele. Ah, Emerson, mas teve a negociação do Arrascaeta. Sim, a negociação do Arrascaeta foi até bem vantajosa pro Cruzeiro, observando as condições que eram muito complicadas naquele momento. Mas aí eu lembro para vocês, como que saiu a negociação do Arrascaeta? Foi o Cruzeiro que negociou ou foi o Flamengo que negociou com um empresário de fora e esse empresário ainda pegou um belo percentual da negociação da história? Vocês lembram disso? É mais uma prova. O Cruzeiro não tem ninguém que seja bom para negociar de fato. E aí a gente fica terceirizando essa negociação, dando muito dinheiro para empresários que certamente adoram essa situação e o clube cada vez mais endividado. E só um parêntese sobre o Murilo para encerrar esse assunto de vez. Tomara que essa saída dele represente mais oportunidades para o zagueiro Kaká e também para o Fabrício Bruno, que não pode ser negociado, ele tem que ficar e tem que ter chance de jogar. E para a quinta opção da zaga, eu vi até gente falando, pô, o Digão não podia voltar. Eu acho melhor deixar o Digão no Fluminense mesmo e promover o Edu, né, da base, um jogador também muito valorizado, inclusive no mercado exterior, que já teve proposta. Deixa ele jogando no sub-20 e se precisar no profissional, bota o Edu para jogar, porque ele é também um zagueiro muito promissor, muito técnico, e eu acho que o Cruzeiro está bem servido, sabe? Por mais que a gente tenha algumas dúvidas, né, a gente reclame muito da zaga, eu acho que está na hora do Mano Menezes começar a experimentar mudanças nessa dupla. Bota o Fabrício pra jogar, bota o Kaká pra jogar, né? Não precisa ficar sempre jogando com Dedé e Léo. Vi uma especulação aí de Raniel, né? Nosso atacante, indo jogar no Flamengo. Dei uma pesquisada sobre isso, não achei nenhuma fonte confiável falando aí de que possa haver negócio. Apenas alguns canais aí sobre o Flamengo no YouTube repercutindo isso e questão de Twitter. Ou seja, fontes zero confiáveis. A gente tem alguns jornalistas muito bem relacionados, muito bem influentes dentro dos clubes. No caso do Cruzeiro, a gente tem o Samuel Venâncio, que é um cara que está lá dentro do clube, tem boas fontes, então ele certamente é um cara que sabe quando tem alguma negociação rolando sobre o Cruzeiro. No Flamengo tem lá o Mauro César, por exemplo, da ESPN, que por ser flamenguista, por ser um cara que tem também muitas fontes lá dentro do clube, e ele traz informações bem confiáveis aí sobre negociações lá do time carioca. O Mauro não falou nada sobre Raniel, não vi nada do Samuel sobre o Raniel, não vi nenhum jornal, nenhuma notícia, nem nos Jorge Nicola, nem nos UOL Sport, nada de Raniel no Flamengo, então realmente essa negociação não existe, pelo menos até agora, né? Vai saber o que pode acontecer aí no futuro, porque parece que o Jorge Jesus, que é o técnico do Flamengo,
pediu de fato mais um atacante. E aí, meus amigos, se o Flamengo quiser o Raniel, pagando bem, por mim pode levar. Eu acho, inclusive, que o Cruzeiro hoje não tem nenhum jogador que seja inegociável. E essa é até uma situação que eu gostaria de abrir essa discussão. Se você vê no elenco do Cruzeiro hoje algum jogador que seja inegociável, e isso significa que o Cruzeiro não pode abrir mão desse cara por qualquer dinheiro que apareça. Lógico, nós estamos falando, 50 milhões de euros, isso ninguém vai pagar. Falando aí de uma questão racional, de valores dentro do mercado, vocês acham que tem alguém no Cruzeiro hoje que a gente não pode abrir mão? Porque pra mim hoje, sinceramente, todos são negociáveis. Eu gostaria que você deixasse aí sua opinião. Comenta aí embaixo aí, vamos trocar uma ideia. Por fim, duas notícias rápidas. O Cruzeiro marcou um jogo treino contra o América Mineiro. Vai ser o primeiro teste aí, né? Depois dessa parada, vai ter uma semana de treinos. Dia 1º de julho, então, jogo treino lá na Toca da Raposa, Cruzeiro e América. Não vai ser um amistoso, tá? Não tem uniforme, juiz, essas paradas. Não, é um jogo treino de fato. Nem entra aí pra estatísticas ou coisas assim. E também não tem presença de torcida, tá? Vai ser um jogo treino fechado lá. Acho que a imprensa deve poder conferir, mas nada de torcida. E a gente fica na expectativa, né, de que nos próximos dias deve ser confirmado aí o segundo adversário. Aí não sei se vai ser outro jogo treino ou se esse vai ser de fato um amistoso. E para dar uma boa notícia também, né, o lateral direito colombiano Orejuela tá se recuperando muito bem daquele problema, a lesão que ele teve no joelho, e a expectativa é que ele esteja de volta aos gramados antes da previsão inicial, que era de 8 a 10 semanas. Então existe hoje uma possibilidade dele jogar as partidas contra o River, e se evoluir muito bem, tem até uma chance pequena dele jogar contra o Atlético Mineiro aí os jogos da Copa do Brasil. Vamos com calma, o médico do Cruzeiro falou que ele está evoluindo muito bem da lesão. Tomara que volte bem, volte logo, né, para nos ajudar, porque convenhamos que o Edilson não tá dando para confiar muito, né? E o Romero na lateral fez umas cagadas aí no último jogo. Ele vinha de uma sequência boa, mas contra o Fortaleza não foi bem. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!